Chamo-me Gisela Bernardo. Antes de chegar até a Igreja do Reino de Deus, eu era uma jovem oprimida e vazia. Eu comecei a me apegar muito à minha mãe porque eu procurava conforto e consolo nas pessoas. E quando a minha mãe morreu, eu senti que o chão dos meus pés tinha sido tirado. Então eu comecei a me isolar, comecei a contrair depressão. Eu fiquei até com ódio das minhas tias porque eu ocupava a minha família pela morte da minha mãe. A minha mãe, ela teve um derrame cerebral, mas eu ocupava as pessoas, eu achava que as minhas tias eram culpadas, então eu ficava simplesmente no meu quarto, fiquei guardando mágoa durante muitos anos, chegando até o ponto de quando eu deixei de morar com a minha tia, eu nunca mais fui para lá, nunca mais fui para lá, fiquei ausente de lá durante quatro anos. E durante esses 4 anos que eu fiquei ausente da casa da minha tia, aí eu fui contraindo mágoa e cada vez fui ficando mais vazia, mais oprimida. Diante das pessoas eu parecia que estava tudo bem. Na escola, as minhas colegas, se eu falasse que eu estava com depressão, ninguém acreditaria, porque eu estava sempre rindo aos olhos das pessoas. Mas quando eu ficava sozinha no quarto, eu chegava até a pensar em morrer. Eu já planejei formas de matar, eu pensei em cortar os pulsos, pensei em tomar lixívia. E o meu fundo do poço foi quando, de tanto pensar nisso, eu pensei até em me jogar. Eu cheguei até a janela de um prédio, do prédio onde eu morava, e pensei em me jogar pela janela. Mas depois eu acabei desistindo, fui covarde e não segui adiante com esse pensamento. Quando a minha irmã mais velha me convida para conhecer o trabalho da Igreja do Reino de Deus, eu fui para a igreja e parecia que o pastor estava a detalhar os pontos que eu estava a viver, porque o pastor falou de pessoas que se sentiam vazias, que se consideravam um lixo, que se sentiam que não tinham valor nenhum. Então eu cheguei até a igreja e quando me deparei dessa situação, comecei a participar das correntes. Participei da corrente de libertação, primeiro só vinha aos domingos e às sextas-feiras. E depois fui participando das correntes de quartas, correntes de segunda. E o pastor, num belo dia, tocou sobre o arrependimento. Ele tocava forte sobre o arrependimento e falava que Jesus só poderia aceitar se a pessoa se arrependesse e se batizasse nas águas. Então eu tomei a decisão de me batizar nas águas. E aí começou a minha luta para receber o Espírito Santo. Não foi fácil, porque havia coisas dentro de mim ainda que precisavam morrer, porque eu não conseguia liberar perdão, eu não conseguia perdoar as minhas tias, porque eu achava que a culpa de tudo que aconteceu na minha vida, de eu ter morado em casa de várias pessoas, de tias, de madrastas, tudo era culpa delas. Então, eu não conseguia perdoar. Mas para receber o Espírito Santo, eu fui fui orando, fui buscando de madrugada e nada, o Espírito Santo não vinha. Até que numa reunião o pastor voltou a tocar sobre o perdão. Fui dando conta que eu guardava a mágoa da minha tia, porque fazia 4 anos que eu não colocava os meus pés na casa dela, não ligava, não queria saber de ninguém. Então eu tomei a decisão de ir para lá, eu fui até lá, me humilhei, chorei e pedi perdão a ela, pedi que ela me desculpasse por ter sido quem eu fui durante aqueles anos todos, pelas palavras, pelas coisas que eu disse a ela, eu pedi perdão. E eu saí daí leve, me senti completamente leve. E isso era numa quinta-feira. Na sexta-feira eu continuei a minha busca pelo Espírito Santo e participando da vigília que teve na sexta-feira, a vigília dos servos, na altura. Aí, antes de tocar 0 hora, o pastor começou a busca e aí eu me entreguei, eu me lancei, eu disse, Pai, tudo que me doía, tudo que estava dentro de mim, que me impedia de te conhecer, eu entreguei. Eu fui até aquelas pessoas, procurei uma a uma, me desculpei. Mas se o Senhor não completar, se o Senhor não entrar em mim, eu vou continuar sendo essa pessoa vazia. As pessoas vão olhar para mim e vão achar que está tudo bem, mas dentro de mim eu nunca vou ser verdadeiramente feliz, vou estar sempre a procurar pessoas para me apoiar. Então eu fui buscando e chegou um momento que o Espírito Santo ele veio e ele me disse, agora eu sou contigo, você já não vai estar sozinha porque eu vou ser suficiente para ti.
Então ali eu busquei, eu fiquei muito feliz. Sabia que eu era uma nova pessoa e no restante a minha vida mudou, a minha forma de tratar os meus irmãos mudou. Eu era muito agressiva com os meus familiares, eu era muito agressiva com os meus irmãos mais novos e a minha forma de tratar eles mudou. Eu passei a ser uma pessoa mais compreensiva, passei a ouvir mais, não gostava de ouvir conselho, passei a ser mais compreensiva, passei a ser mais humilde. O meu relacionamento com meu pai, com a minha irmã mais velha, melhorou muito. Eu não tinha um relacionamento saudável com meu pai e comecei a ter um relacionamento saudável com ele, comecei a ser mais obediente. E eu posso dizer que a maior alegria da minha vida foi ter recebido o Espírito Santo, porque tudo mudou. O vazio que preenchia a minha alma foi verdadeiramente cheio pela presença de Deus.